Olá pessoal, aqui é o engenheiro Luiz Brito, do canal Peritos em Campo, e estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas de muita gente que tem perguntado sobre como elaborar um ART múltipla mensal. Esse tipo de ART é bem comum, principalmente para quem atua como credenciado e presta mais de um tipo de atividade ou mais de uma atividade para um mesmo cliente, que é exatamente o caso dos bancos. Vocês podem observar aí na tela que eu estou aqui no meu ambiente, dentro do CITAC, que é o sistema do CREA. Provavelmente vocês vão ter algumas diferenças aí de sistemas e de estados. E eu vou entrar aqui, preencher a anotação de responsabilidade técnica. E vocês vão ver que no meu sistema aqui ele já aparece uma opção chamada múltipla mensal. E eu venho colocando as demais opções que ele vai abrindo para mim. Por exemplo, qual a forma de registro? É um registro inicial, substituição, complementar? Então, no caso da gente, vai ser um inicial. Se eu colocar aqui na função empresa e deixar ele aberto assim, é como se eu estivesse prestando um serviço como autônomo. Não é o caso, porque quando a gente está participando de um credenciamento ou quando você é contratado pelo banco, a relação é entre empresas. Então essa ART ela precisa estar vinculada à sua empresa. Então aqui no meu caso aparece a lista aqui da minha empresa e aqui embaixo eu tenho um campo que ele chama observação. Em alguns sistemas aí ele seria a descrição dessa ART. Então o que eu faço? Geralmente você vai colocar aqui, referente às ordens de serviço, ou então você bota referente às atividades vinculadas às ordens de serviço, dois pontos, e aí você copia aqui o número de todas as ordens de serviço que você executou durante aquele período, ou seja, durante aquele mês. Aqui no meu estado, você só pode emitir essa ART até o 10º dia do mês seguinte. Então eu vou colocar, eu estou falando agora com vocês aqui no dia 5 de março, então eu vou colocar que essa ART ela é referente às atividades do dia 1º ao dia 29 de fevereiro. Então dessa forma, teoricamente eu recebi a autorização do banco, falando quais são as ARTs que eu realizei nesse período. Eu vou só pegar aqui um exemplo. Então vou colocar aqui, certo? O número das ordens de serviço. Aí tem gente que pergunta assim, Luiz, a área de preenchimento dessa descrição, dessa observação, ela é restrita a um número X de caracteres e quando eu coloco todas as minhas ordens de serviço, não cabe dentro desse espaço. Então isso já aconteceu muito comigo e acontece com frequência. Então o que eu faço? Pessoal, esses últimos caracteres aqui do número da ordem de serviço, eles são, entre aspas, desprezíveis. O banco ele consegue identificar se você colocar apenas os números que estão antes da barra e depois da barra, que é o ano. Então o que a gente geralmente faz? Esse primeiro número aqui, é o número geralmente da agência que demandou a atividade para você. Então isso aqui, de certo modo, é irrelevante, porque o número da ordem de serviço ela não se repete em função da agência. Mesmo agências diferentes, as ordens de serviço elas são crescentes. Então eu poderia apagar o número da agência e posso apagar esses zeros que vem aqui até chegar ao número da ordem de serviço. Então veja que aqui eu já consigo economizar alguns caracteres. Então eu vou tirando aqui, vou fazendo aqui, pessoal, na íntegra, para que não reste dúvidas para vocês, tá ok? Apago mais esse trecho aqui, posso botar um ponto vírgula, apago esse outro. E aqui, pessoal, fica claro que para o CREA você está se responsabilizando por esse trabalho,
E para o banco também está bem claro que você realizou esse trabalho. Qualquer pesquisa que o banco realizar lá no banco de dados, né, ele consegue por esses números aqui encontrar. Ok, ficou claro? E aí, ó, vê como ocupou bem menos espaço. Tudo bem? Então vamos lá. Dando sequência, aqui no meu sistema ele aparece aqui algumas opções, entidades de classe, ações institucionais. Então vou lá colocar aqui primeiro contrato e a atividade. Qual é o entendimento aqui na nossa região? Por se tratar de um ART múltipla mensal, você precisa ter mais de uma atividade para aquele banco, porque se fosse uma só, você fazia um ART comum, um ART simples. Então, o que eu faço? Eu sempre cadastro no mínimo 2 atividades. E para não ficar uma ART muito extensa, no final vocês vão entender por que eu faço isso, eu só cadastro 2. Então, venho aqui, coloque o nível da atividade direta, porque eu estou diretamente ligado a ela. Só quem está fazendo sou eu. Eu faço uma atividade aqui profissional de avaliação de imóveis. Então, eu coloco aqui a atividade avaliação. Essas atividades, pessoal, provavelmente vai ser diferente aí no sistema de vocês. Mas eu vou dar um exemplo aqui como é no nosso estado. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que é a avaliação pós-ocupação. Isso aqui, ó, infraestrutura, avaliação pós-ocupação. Certo? E aí eu coloco que a quantidade ao longo do mês eu fiz, vamos supor, unidade, vamos supor que eu fiz aqui 10 ordens de serviço, sei lá, 5 ordens de serviço vinculadas, voltadas para a área de avaliação, e vou cadastrar aqui outra atividade, que também é direta, sendo que elas foram as vistorias, vamos supor, as atividades lá de acompanhamento de obra. Vistoria de quê? De sistema construtivo em alvenaria, instalações de águas pluviais, instalações hidrossanitárias, instalações, enfim, elétricas. Geralmente eu gosto de botar todos os sistemas de um imóvel simples, de uma edificação, e coloco lá a mesma coisa, unidade. Aqui eu não estou muito interessado em colocar metros quadrados e nada muito complicado. Vamos supor que eu fiz 10 vistorias, certo? E 5 avaliações. Aqui eu vou precisar colocar os dados do contratante, ou seja, os dados do banco. Então, vou botar aqui, contratante é a pessoa jurídica. Opa! Aqui, vamos supor, vou pegar o CNPJ do banco, que esse dado vocês têm que pedir a GIAB de vocês, quais são os dados que você tem que colocar lá na RT, quanto na nota fiscal, tá aqui, ó, no meu caso é esse, já está tudo cadastrado. Aí coloca aqui, ó, número de contrato. Se você quiser, coloque o número do seu contrato com o banco, se não, coloque aqui qualquer um. E você vai colocar aqui algumas informações. Aí, início do serviço. Você vai colocar que foi no dia 1º do mês até o último dia do mês anterior, certo? E aqui o valor do contrato, você coloca o valor que você vai estar autorizado a faturar, né? O somatório tanto das atividades quanto do deslocamento. Então, vamos supor que seja R$8.000, R$7.000, sei lá. Aí aqui é o que eu acho que é mais diferente do que... Isso aqui foi uma forma que eu adotei, mas que é bem diferente aí do comum. O que eu coloco aqui, pessoal? Eu coloco um endereço aleatório, coloco aqui uma rua e coloco logradouro diversos. Um número, sem número, escrevo aqui com complemento. Vide planilha em anexo. Bairro diversos.
coloco aqui, sei lá, vou colocar a minha cidade aqui, João Pessoa. Por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Diversos e colocar uma planilha em anexo. Porque eu tenho essa planilha aqui, ó. Eu faço uma planilha com os números das ordens de serviço e os respectivos endereços, para que eu não tenha que colocar vários endereços, cadastrar um endereço de cada ordem de serviço. Então, dessa forma, eu consigo provar para o CREA, mandar lá para ele, que para cada onde foi que cada ordem de serviço daquela, e para o banco atende também a questão da ordem de serviço, né? Do faturamento, na verdade. Então, aqui é o local, ó, anexar arquivos, onde eu adiciono a tal planilhazinha lá que eu preparei em PDF. Tá bom? Coloco aqui, preciso até colocar uma descrição aqui. Lista dos endereços e ordens de serviço. Beleza. Escolho lá o arquivo e cadastro a minha ART. Então ela vai ficar alguma coisa desse tipo. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Pronto, tá aqui. Um ART rascunho. Peguei uma ART antiga aqui. Tá aqui, ó, referente aos serviços vinculados às ordens de serviço tal e tal. Pronto. Do período 1 ao período 31. O valor e tudo mais. Então, dessa forma, vocês conseguem emitir a ART e envia para o banco, tá bom? Espera a validação lá do CREA e envia o seu faturamento. E outra dúvida também bem recorrente ainda sobre esse assunto de faturamento é de que forma fazer a nota fiscal. A nota fiscal, geralmente você vai fazer dentro do sistema aí da sua prefeitura, auxílio que você peça sempre o auxílio do teu contador, porque algumas informações que eu vou te passar aqui refletem a minha vivência e a minha situação, né? Mas cada caso, cada empresa tem um sistema de tributação diferente e o ideal é que você solicite essas informações ao seu contador. Bem, no meu caso aqui, esse é o sistema onde a gente elabora a nota fiscal eletrônica. Eu vou colocar aqui a opção de emitir. Aqui eu coloco a competência, no caso como eu estou emitindo um ART no início do mês, não tem problema nenhum eu colocar aqui a data de hoje. No caso do banco, vou dar o exemplo aqui, no caso de retenção do ISS. Nesse caso aqui, o banco, né, que é o exemplo que a gente está utilizando, ele vai pagar esse imposto e o valor que eu tenho a receber ele já vai vir abatido desse pagamento desses impostos, tá bom? Esses impostos eu vou dizer um pouco mais à frente, ele apresenta aqui na parte de valores, a última aba. Quando você é solicitado que não retenha, aí você vai receber o valor total e fica de responsabilidade da sua empresa fazer o pagamento desses impostos. Eu vou dar um exemplo aqui, retendo, tá bom? E aqui vou dar continuidade. A segunda etapa é onde eu coloco os dados da empresa, tá? Que eu vou pegar aqui um exemplo. Vou colocar aqui os dados da empresa. Acredito que aqui eu já tenho, ó, todos os dados cadastrados. Dou continuidade. O tipo de serviço vai estar vinculado aqui ao KNAI da sua empresa. E aqui você pode colocar uma descrição referente aos serviços realizados e vinculados às ordens de serviço e aí coloca lá o número das ordens de serviço, como a gente já mencionou
nas ARTs, tá? De forma similar, só para ter um exemplo aqui. Existem alguns bancos que eles pedem características específicas para essa região da descrição da nota fiscal, tá, pessoal? Quando você for solicitado, então você segue o procedimento que lhe foi pedido. Aqui é a questão de recibo provisório de serviço, particularmente eu não sei nem do que se trata, deixo sempre em branco isso aqui. E aqui é o valor que você vai colocar lá da nota fiscal, vamos supor que você está fazendo uma nota aqui no valor de R$7.000. E aqui, no meu caso, a minha empresa ela é optante do Simples. Então, eu coloco só uma alíquota aqui, se não me engano é 2,01, é o valor que ele abate, porque o restante dos impostos eu pago no boleto só lá do Simples. Mas quem é optante, por exemplo, do lucro presumido, eu até deixei uma matériazinha aqui aberta, ó, que esses percentuais aqui, ó, você vai ter que colocar lá. São essas informações aqui que eu peço que vocês entrem em contato com o contador de vocês. Por exemplo, PIS 0,65, imposto de renda, aqui, ó, 15%, 15%, COFINS 3% e por aí vai, certo? Contribuição social sobre lucro líquido 9%, 9% e o INSS, eu acho que o INSS vai variar aqui, ó, sobre folha de pagamento, tá? Lucro presumido também paga 20% de INSS, enfim, vocês vão precisar coletar cada alíquota dessa daqui ao contador de vocês. Tá aqui, ó, a diferença do valor que a gente vai receber. E aí emite a nota fiscal. Assim que você tiver a nota fiscal, ela emite na hora um arquivo em PDF. Geralmente você vai juntar a ART com a nota fiscal, e se você for optante do Simples, você precisa colocar também uma declaração. Você é optante. Essa declaração tem alguns bancos que já tem um padrão, você solicita e aí todo mês você só atualiza a data. E em outros casos, você pode pegar algum modelo aí qualquer que você vai facilmente encontrar ou pode ser abastecido aí, solicitado pelo seu contador, tá bom? Espero ter colaborado aí com todos e vamos continuar interagindo para que a gente possa melhorar ainda mais essa relação entre todos os credenciados do país, tá bom? Um forte abraço.